nós estamos retomando o nosso curso Panorama da Fé Cristã, mas agora com um diferencial. Até a última aula, que foi em dezembro, nós estudamos todo o período da história bíblica, ou seja, desde lá de Gênesis, né, do período abrangido por Gênesis, até o período anterior ao nascimento de Jesus Cristo. Nós vimos todo esse período que pega o Antigo Testamento, e nós começamos a ver, e vimos também já sobre Jesus, todo o pano de fundo histórico e os acontecimentos relacionados a Jesus, seu nascimento, seu ministério, sua morte. E estamos agora no momento em que entramos na história da igreja. Então, daqui para frente, nós vamos entender o cristianismo depois que os apóstolos morreram e houve a continuidade da igreja. A aula de hoje ela é uma transição. Nós vamos ver sobre Pedro, Paulo, já fazendo uma transição, porque a próxima aula nós já entramos no período chamado pós-apostólico. O período pós-apostólico, ele traz para a gente conhecimento sobre as perseguições que a igreja sofreu durante os 3 primeiros séculos, até o século IV. Também traz conhecimento de heresias que tentaram adentrar na igreja. Quais foram os principais personagens que lutaram contra esta heresia? Como a igreja reagiu diante das perseguições, das heresias, para manter, né, a sã doutrina, a doutrina apostólica. E também nós vamos ver como que o cristianismo, que começa à margem, né, começa perseguido, como que ele acabou se tornando a religião oficial do Império Romano. Então essa é a nossa primeira fase. Depois nós vamos continuar a segunda fase, que nós vamos ver os 7 primeiros concílios, e a terceira fase, que é a igreja na Idade Média, para a gente entender como que no século XVI a igreja, a condição da igreja, a condição do mundo, e ter assim todo o pano de fundo necessário para a gente entender a reforma protestante de uma maneira mais profunda, né? Eu sei que eu sou presbiteriano, venho lá da reforma, mas talvez você não tenha aquele conhecimento, né? Aquela informação, ou já esqueceu, né? Porque isso é um assunto que a gente tem que estar volta e meia relendo, então vai ser importante. Então eu acredito que durante esse ano a gente consegue ver tudo isso, e aí nós vamos fazer uma análise mais profunda da doutrina reformada presbiteriana. Nós vamos entender os 5 pontos do calvinismo, vamos falar lá da predestinação, das formas de batismo, vamos falar dos sacramentos, da nossa compreensão a respeito da escatologia, né? Vamos falar um pouquinho da escatologia também, o que a doutrina reformada entende sobre a escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos tempos, e o material necessário para a igreja evangelizar de uma maneira correta, tendo em mãos todas essas informações. Okay? Então eu espero que vocês continuem, né? Convidem outras pessoas. Se alguém depois quiser o material, os slides eu envio, tá? Isso não é problema. Muito bem, então hoje é a nossa aula que vai ser, como eu já disse,
uma ponte de ligação entre o período apostólico com Pedro e Paulo. Nós já vimos os outros apóstolos, você pode consultar depois lá no site, né? Nós temos os vídeos gravados, e depois a gente já entra, vamos falar hoje um pouquinho sobre Nero, né? Um imperador romano que perseguiu os cristãos, e já nos preparamos para entrar no período pós-apostólico. Muito bem, né? Havendo alguma dúvida, perguntas, podem fazer, certo? Podem participar, a gente procura responder. O que não responder hoje, porque não tiver informação, a gente traz a informação depois. Então, os Atos dos Apóstolos, né? Existe um livro com esse nome na Bíblia. Ele é um livro que registra a história dos Atos, né? Quer dizer, o que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus Cristo, certo? Nós já vimos aí alguns, como eu disse, você pode consultar lá no site. Hoje a gente vai retomar falando a respeito da igreja em Jerusalém, só para recordar, e para quem não esteve nas outras aulas, a igreja neotestamentária, a igreja como a gente vê hoje, como a gente forma hoje, essa igreja, ela nasce, digamos assim, em Jerusalém, com os 12, na verdade 11, né, a princípio, discípulos de Jesus. O 12º depois foi eleito Matias. Então essa igreja, ela, digamos assim, ela nasce ali em Jerusalém. No capítulo 7 do livro de Atos, né, o pessoal aí do fundo, se tiver um pouco de dificuldade, tem que vir mais para frente. Então, no capítulo 7 do livro de Atos, narra o martírio de Estevão. Então, Estevão, que era um diácono, ele foi o primeiro mártir, né? O mártir é aquele que morre por uma causa, né? Então, por causa da sua fé, Estevão, ele foi martirizado. Depois você pode reler lá o capítulo 7, ele foi apedrejado pelos judeus, né? Então, ele também era judeu e foi apedrejado pelos judeus. Então, por ocasião do martírio de Estevão, capítulo 7 de Atos, os judeus desencadearam a primeira e grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e seus discípulos. Exceto os 12, se dispersaram através de Judeia e Samaria. Então vamos ler lá o Atos capítulo 8. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O versículo 1, ele é interrompido aí pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ele começa assim: e Saulo consentia na sua morte. Esse Saulo, só para recordar, é o Paulo, né? O Saulo, o nome de nascimento de Paulo é Saulo, vem lá de Saul. Então, nesse momento, capítulo 8, versículo 1, primeira parte, o apóstolo Paulo ainda não havia experimentado a conversão, ele ainda era um fariseu rigoroso. Então, Paulo, nesse momento, ele faz parte desse grupo de judeus aqui, que passaram a perseguir a igreja. Tá? Bom, continuando aí no versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então nota que a igreja, até esse momento, ela só se encontrava em Jerusalém. Por quê? Os 12 apóstolos eram judeus, e até esse momento eles ainda não haviam entendido que o evangelho agora não era mais para ser anunciado somente para a sua própria etnia, né?
na cabeça deles, eles tinham essas informações, eles ouviram isso de Jesus, mas o povo judeu é um povo milenar, né? Abraão foi chamado 2000 anos antes de Jesus Cristo. Então essa ideia de um povo que é de Deus, nós somos o povo, é para nós a mensagem, a lei foi dada para nós. Então os primeiros apóstolos, embora tivessem recebido as instruções de Jesus, eles estavam relutantes de entender isso, né? Nós somos muito apegados à nossa cultura, a questão é essa, né? O jeito que a gente foi ensinado, nós temos a tendência de ser tradicionais, especialmente quando a tradição funciona. Quando a tradição começa a não funcionar mais, aí começam a surgir os primeiros com ideias reformistas, que a princípio são tratados como hereges, né? Como pessoas não benquistas. E quando a gente estudar a reforma protestante, a gente vai ver que a coisa não estava indo bem, de repente surge Martinho Lutero. Não, tive uma ideia aqui, eu estava subindo as escadas da igreja, eu tive uma ideia, eu quero uma nova igreja chamada Igreja Protestante, que vai ser diferente. Não foi assim não, tá? O processo da reforma foi um processo de 3 a 4 séculos, culminou lá no século XVI, Lutero foi um grande expoente, com outros, mas antes dele, muitos foram martirizados, muitos morreram com essas ideias reformistas. Então, em partes é porque a sociedade ela tem um pouco de receio de mudanças. Alguns não querem mudar porque está muito bom para eles. Eles até sabem que se mudar, a verdade vem à tona, e a verdade é a melhor coisa de tudo, não é? Mas nem sempre a verdade é aquilo que vai beneficiar mais alguém. Então tem gente que prefere a mentira, porque a mentira lhe dá dinheiro, lhe dá prazer, lhe dá facilidades. A verdade não. Embora a verdade deveria ser o alvo de todo ser humano, o alvo da humanidade, não é isso? Mas conhecemos o ser humano e sabemos que ele ama a mentira, quando a mentira favorece o seu lado, evidentemente, né? Bom, então a igreja nasce em Jerusalém e os judeus desencadeiam essa primeira grande perseguição contra os discípulos, tá? Aqui já eram milhares. Se a gente voltar um pouquinho antes, a igreja já se constituíam de milhares de judeus convertidos, até esse momento somente judeus convertidos, tá? Continuando aí no capítulo 8, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, né? Então, os apóstolos, eles não saíram de Jerusalém, eles permaneceram em Jerusalém, né? Como está aqui. Os demais se dispersaram pela Judéia e Samaria. Quer dizer, não foram muito longe também, né? Então, imagina que se Cravinhos fosse Jerusalém, né? A Judéia seria aqui Ribeirão Preto, São Simão, né? Samaria um pouquinho mais ali, Jardinópolis, Sertãozinho, né? Assim, um pouquinho mais longe, né? Mas, digamos assim, saíram daquela chamada zona de conforto. A zona de conforto também é outra coisa que a gente gosta, que a gente busca, que a gente se acomoda, por isso ela chama zona de conforto, e que tem dificuldade de sair dela. E às vezes é o que a gente precisa fazer, né? Sair da zona de conforto. E a gente vai entender, irmãos, irmãs, que a perseguição, claro, foi dolorosa, você ser expulso da sua casa, você ser expulso do meio da sua família, você viver debaixo de medo e ameaça, e ter que deixar tudo para trás para ir para um lugar diferente, isso não é agradável, isso não é algo a ser comemorado, né? Algo a ser festejado, mas foi esse o elemento que já levou a igreja a
uma primeira expansão, saiu daquele centro, sabe? Daquele lugarzinho que está tudo bom, tudo gostoso, tá certo? E o texto lá continua, né, dizendo que alguns, tendo chegado a Fenícia, Chipre e Antioquia, não ousaram ainda transmitir aos gentios a palavra da fé e anunciavam-na somente aos judeus. Então, Atos 11 tem essa informação. Se você ir um pouquinho para frente, 11:19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então veja que lá no capítulo 11 diz que o pessoal acabou indo mais longe ainda, saiu do território dos judeus, saiu daquela grande região que vivia em torno de Jerusalém e foi para locais que já eram povos estrangeiros, era um país estrangeiro, né? A Fenícia é mais ao norte, assim como Antioquia também é mais ao norte, e Chipre é uma ilha, né, no Mediterrâneo. Então o pessoal dispersou, mas ainda com aquela ideia de pregar o evangelho somente aos judeus. Tá? Os judeus estavam espalhados pelo mundo. Quem tem nos acompanhado de domingo à noite, a gente tem trazido já há algum tempo sermões com base em reis e profetas, no tempo da monarquia e depois do período do cativeiro na Babilônia, e a gente sabe que no virar do 6º século, os judeus foram dispersos. Alguns voltaram depois para reconstruir Jerusalém e o templo no 6º século, comandados por Zorobabel e Josué, mas muitos judeus não voltaram mais. Eles estabeleceram colônias, digamos assim, no mundo todo, espalhados pelo mundo. E aí, em cada lugar que tinha um grupo de judeus, eles formavam ali uma sinagoga, que era onde eles se reuniam para estudar a lei. Lembrando que na sinagoga não eram levados sacrifícios. Os judeus nunca levou sacrifício, né, nas sinagogas. Os sacrifícios eram restritos ao templo. Mas ali na sinagoga eles recebiam a instrução da lei. E os cristãos, eles iam até esses locais onde os judeus se reuniam para falar, então agora do Evangelho, de Jesus como o Messias. A perseguição dos cristãos não se deveu ao fato de que se opunham ao judaísmo, até porque não se viam pertencendo a uma nova religião, mas porque criam e pregavam que em Jesus, o Messias, haviam se cumprido as promessas a Israel. Então, essa observação ela é interessante, né? Não havia uma oposição de igrejas. Os cristãos não tinham essa ideia de que estavam formando uma nova igreja, mas eles estavam trazendo uma pregação dizendo que o que estava na Bíblia se cumpriu em Jesus Cristo. E aí vem aquele conflito entre os que são mais agarrados à tradição, ao status quo, né, à situação vigente, que não querem mudança, que não aceitam mudança. Conflito destes com os ideias inovadoras, ou novas informações, novas interpretações, certo? Então esse conflito que acontece dentro de uma mesma fé a princípio, ele gera essa perseguição, tá? Porque os cristãos de Jerusalém iam ao templo, guardavam o sábado, mas se reuniam no domingo, o dia da ressurreição, para o partir do pão. Então a gente está vendo aqui essa transição acontecendo,
vai chegar um momento em que existe uma cisão de fato. O cristianismo deixa de ser algo da religião judaica e passa a ser algo separado, muito semelhante aconteceu na reforma. A princípio, as ideias reformistas não eram para se formar novas igrejas, uma nova denominação ou novas denominações, mas elas acabaram surgindo, sai ali umas 10 denominações, entre elas a presbiteriana, porque houve um momento que a cisão com a igreja romana foi inevitável, não tem jeito mais, não tem como mais ficar junto, certo? A dispersão dos judeus helenistas, vou explicar já o que é isso aqui, pelo Império Romano, serviu de ponte entre o cristianismo de Jerusalém e a conversão dos gentios do Império a Cristo. Então vamos ver o Atos 8, de novo, versículo 4. Atos 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Mas o versículo 4 aqui, dizendo já que os dispersos começaram a pregar a palavra. Então a perseguição, ela trouxe a igreja saiu e o povo começou a pregar. A partir da conversão de Saulo, então o próximo capítulo 9 é a conversão de Saulo, que passa a se chamar Paulo, o número de gentios convertidos progressivamente supera a dos judeus, e o Novo Testamento passa seu foco para este grupo de pessoas, então até aqui, até a conversão de Saulo, a igreja estava concentrada em pregar Jesus como o Messias aos judeus de Jerusalém. A perseguição devido à morte de Estevão levou esses judeus a um pouquinho mais longe, e eles continuaram pregando agora aos judeus chamados helenistas, que eram os judeus que viviam fora de Jerusalém, viviam no mundo greco-romano, ou seja, os judeus da chamada dispersão, que já haviam assimilado boa parte da cultura grega, que moldou o Império Romano. Paulo, a partir então de Paulo, existe uma transição agora no livro de Atos, uma transição mostrando que o Evangelho agora começa a contar com inúmeras conversões, a igreja começa a crescer, a se multiplicar em vários locais. Os judeus continuam se convertendo a princípio, muitos judeus, porque Paulo ali ia nas viagens missionárias nas sinagogas, também pregar aos judeus, ele nunca deixou de pregar aos judeus, mas gentios começaram a se converter. Quem que é gentil? Todo aquele que não é judeu. Então, gentil é o olhar do judeu para os outros povos. Eu sou judeu, o outro é gentil, ou seja, ele não é judeu, e estes começaram então a se converter. Então, a partir daí, a partir desse momento, dessa transição, o foco passa a ser as igrejas espalhadas pelo Império Romano, especialmente ali na Ásia Ocidental e na parte da Europa, uma parte mais ao sul da Europa ali. Bom, Pedro, a princípio resistente, depois ele entendeu que o Evangelho também era para os gentios. Pedro também vai para uma região que não era a região fora de Jerusalém.
Então, existe uma informação, essa informação ela não está no livro de Atos, ela foi dada por Eusébio. Eusébio foi pelo menos que se tem conhecimento, o primeiro historiador da igreja. O Eusébio viveu no século V, depois de Cristo, então, no início da igreja ali oficializada, né, como religião oficial do Império Romano, e ele então escreve uma história da igreja de Jesus até o período dele ali, chama História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, existe traduzido para o português. Quem quiser comprar, a editora Paulus, ela vende esse livro, tá? Se você quiser depois conhecer mais detalhes, né? E Eusébio, ele registra que Pedro vai a Roma no início do império de Cláudio, então, ou seja, por volta do ano 41. Jesus morreu por volta do ano 30. De 27 a 30, 31, mas possivelmente no ano 30, por volta do ano 30, Jesus morreu. Ou seja, uma década depois, Pedro vai a Roma e vai pregar o evangelho aos romanos. Ok? A pedido dos crentes de Roma, Pedro encarregou Marcos de deixar escrito para estes crentes o evangelho segundo Marcos. Então, não é um consenso unânime entre os estudiosos, né? Mas há uma grande compreensão, por grande parte deles, de que o evangelho de Marcos, ele reflete a visão de Pedro, né? A narrativa de Pedro, e possivelmente é o evangelho mais antigo, embora ele esteja em segundo lugar na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa sequência que está na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, não é sequência cronológica, tá? Nem as cartas de Paulo estão na sequência cronológica. A carta aos Romanos não foi a primeira carta de Paulo, e ela parece a primeira, tá? Então, cuidado, né, para não achar que Paulo escreveu uma carta, depois no ano seguinte escreveu outra, tá? Depois eu vou mostrar aqui possíveis datas, até porque há debates a respeito disso, mas não está. Marcos, embora esteja em segundo lugar, ele é visto por muitos estudiosos como o mais antigo, o evangelho mais antigo, altamente influenciado por Pedro, certo? Muito bem, então, depois eu vou falar de uma data que Pedro morreu em Roma, hora que a gente falar ali de Nero, tá? Mas sobre a igreja de Jerusalém, então era isso aí, né? Ela começa ali, a princípio fechadinha, se multiplicando só entre ali os judeus, a perseguição faz com que ela se expanda, e depois com a conversão do apóstolo Paulo, que sai junto com Barnabé, né? Aí a igreja, ela passa a se fazer presente pelo mundo ocidental, né, da época. Rapidamente, a respeito das viagens missionárias de Paulo, a gente tem que olhar para o apóstolo Paulo e Barnabé com ele, né, e outros, mas vamos aqui pegar o apóstolo Paulo como o líder, o visionário, né, e entender que ele teve um chamado, ele teve uma paixão apostólica, que ele teve uma consagração talvez inigualável na história da igreja, não sei, né? Que ele teve um conhecimento bíblico que talvez pouquíssimos chegaram perto dele, né? Como Agostinho, mas de fato Paulo teve uma inspiração
que ninguém teve, mas a gente tem que entender também que Deus faz todas as coisas acontecer do jeito certo, a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. Então Paulo foi o homem certo, preparado por Deus, para que no lugar certo e no tempo certo se tornasse o chamado apóstolo dos gentios. A gente já viu isso com Abraão, no lugar certo, no tempo certo, nas circunstâncias certas ele foi chamado. A gente já viu isso com Moisés, que teve um preparo certo, no tempo certo, no lugar certo, ele teve um chamado e uma liderança inquestionável e que mudou a história não só de Israel, mas do mundo. Nós já vimos isso com Davi, também sujeito certo, na hora certa, no lugar certo. Então a gente vê que Deus, irmãos, irmãs, ele está agindo na história, e o apóstolo Paulo já estava nos propósitos de Deus. E quando então esse homem se põe a exercer o seu ministério, ele encontra, digamos assim, um terreno pronto, adequado ao cumprimento da sua missão, da sua visão apostólica. E foi indispensável que o apóstolo Paulo vivesse nesse tempo das dispersões judaicas. Então, dispersão, você pode encontrar em algum livro chamado Diáspora também. Então, alguns séculos antes mesmo do nascimento de Cristo, os judeus já haviam se espalhado fora da Palestina. Muitos dos descendentes dos exilados na Babilônia permaneceram nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. No Império Romano eram numerosas as colônias dos judeus em Roma e Alexandria, que fica no norte da África. Em quase todas as cidades do Mediterrâneo Oriental havia pelo menos uma sinagoga. Então, os judeus, os pontos de referência, já estão espalhados pelo mundo. Os judeus dispersos pelo mundo romano tiveram maior contato com a cultura helenista e a língua grega. Então, eram judeus, mas eles sabiam falar o grego. A importância disso é que o evangelho foi pregado aos gentios na língua grega. Então facilitou essa comunicação entre os judeus convertidos e os gregos convertidos. A Septuaginta é uma Bíblia. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Foi um dos principais veículos de, propaganda religiosa, mas não estou querendo aqui fazer, de disseminação, da religiosa para o judaísmo e para o cristianismo. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, o grego comum, o grego falado, assim como nós temos o português clássico, que usa o tu, o vós, e palavras assim mais rebuscadas, o grego tem um grego mais poético, um grego mais elitizado, e o grego koiné, que era o grego falado pelo povo. Esse grego popular é o que foi usado na escrita do Novo Testamento. Então o Novo Testamento, ele não foi escrito em hebraico, embora tenha sido escrito por homens judeus, ele foi escrito em grego. Já por quê? Porque tanto os judeus quanto os gentios convertidos já falavam a língua grega, era a língua universal daquele tempo, mais do que é o inglês hoje, o inglês é de certa maneira hoje uma língua universal, mas o grego era até um pouco mais do que isso, era uma língua realmente falada quase que por todo mundo, certo? Então esse é o contexto que o apóstolo Paulo pega, um homem instruído, um homem que falava
tanto o hebraico quanto o grego, né? Um homem que conhecia a lei de uma maneira muito especial, um homem que era um cidadão romano, né? Ou seja, ele tinha um conhecimento da estrutura política, social do Império Romano, um homem que encontra judeus como um elo de ligação nas suas viagens, e um homem com uma visão de Deus de pregar o Evangelho para os gentios. Esse aqui é um gráfico que fala das viagens missionárias de Paulo. Eu sei que está ruim de visualização, mas a ideia é que depois você mesmo coloca ali no seu, geralmente o Google, né? E vai aparecer uma série de figuras que mostram as viagens de Paulo. Então, ó, Jerusalém fica aqui, né? Aqui é Israel. Esse é o mar Mediterrâneo, aqui é a Ásia Ocidental. Hoje, aqui a gente tem a região da Turquia, Palestina, Turquia, né? Aqui, Síria, mas aqui Turquia. Aqui já é a Europa, né? A região da Macedônia, da Grécia. Então, o apóstolo Paulo faz as suas viagens, cada uma delas passando aqui em certas cidades, aqui nessa região. E depois ele tem a sua última viagem para Roma, né? Aqui cortou, Roma fica mais ou menos aqui, né? Esse tracejadinho aqui seria Roma, né? Que é na Europa também. Então é um gráfico facinho de você encontrar aí na internet hoje. Esse aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui mesma coisa. Região da Síria. Ainda é Síria hoje. Aqui é a região da Turquia, né? Aqui já é Europa, como eu coloquei para vocês. Só dar uma pesquisadinha depois. Esse gráfico aqui é para mostrar para vocês essa questão de que ano foram escritos os evangelhos, que ano foram escritas as cartas de Paulo. Então, o que está em vermelho um dos estudiosos, ele aponta estas datas. O que está em verde é outro, o que está em roxo aqui é outro. Essas datas que estão em roxo é da Bíblia de Genebra, que é considerado as datas mais tradicionais. Tá? Então você vê que isso muda muito, né, de visão para visão, mas todas elas começam a acontecer a partir aqui, olha, do final dos anos 40, né? Segundo a Bíblia de Genebra, a carta mais antiga aqui então é a de Tiago, do ano 44. Segundo esse estudioso aqui, Kimmel, as mais antigas são as cartas de Tessalonicense, no ano 50. Então, como eu disse, as cartas de Paulo não estão em ordem cronológica. Segundo Kimmel, que é um cara respeitado aí no mundo acadêmico, as primeiras cartas de Paulo são as de Tessalonicenses, no ano 50, né? Mas ele já joga, esse mesmo Kimmel já joga o Evangelho de Marcos no ano 70, enquanto que a compreensão mais tradicional joga Marcos no ano 60. Então, isso é para você ter um entendimento, mas elas são escritas. O Novo Testamento ele é escrito então durante o primeiro século, mais ou menos ali 20 anos após a morte de Jesus, começa a se escrever, né, os evangelhos, outras cartas gerais, as cartas de Paulo. Por que demora 20 anos? Ou demora tanto tempo? Porque a princípio as coisas eram passadas de boca em boca. Os apóstolos estavam vivos, né? Depois vai ser importante essa informação para a gente entender a questão da sucessão apostólica e por que se chegou aos papas, tá? Aos bispos e aos papas, tá? Mas a princípio é o seguinte:
Nossa, eu tenho uma dúvida sobre o que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos para a cidade tal, ou tem um fulano indo para a cidade tal, lá tem um apóstolo, a gente pergunta para ele. O apóstolo, ele estava lá, ele ouviu, ele viu. Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, realmente pouca coisa, pouco material é escrito. O apóstolo Paulo, sim, mas lembrando que o apóstolo Paulo, ele vem depois, né? Ele é um apóstolo que vem num tempo depois, ele já não conta entre os 12, embora haja polêmica a respeito desse assunto. Ele envia cartas para as igrejas, né? Então o apóstolo Paulo, ele não escreve um evangelho, não existe um evangelho de Paulo, embora Romanos seja chamado um evangelho de Paulo. Os apóstolos estão vivos, mas aí começam a morrer os apóstolos. O que você faz? Olha, o apóstolo morreu, mas vamos fazer o seguinte: Clemente Romano foi discipulado ali pelos apóstolos, então vamos procurar o Clemente lá em Roma e vamos perguntar para ele, Então Clemente foi um dos primeiros bispos, da igreja. O que João falou, não sei aonde? Vamos procurar Policarpo. Policarpo, ele foi batizado pelo apóstolo João, ele foi discipulado diretamente pelo apóstolo João. O que será que ele falou? Policarpo sabe. Mas esses homens vão morrendo, gente, E há então a necessidade de se começar a escrever, tá certo? Depois a gente vai ver sobre a formação do Novo Testamento também. Sobre as epístolas de Apocalipse, esse mesmo gráfico, Da mesma maneira que as cartas de Paulo têm várias datas, também as epístolas, tá? As mais tardias aqui são colocadas lá por Químio, Como a de Timóteo, Tito, as cartas de João na virada do século. Então João é sabido, ele é o último dos apóstolos a morrer, Então durante o primeiro século, então são escritas o Novo Testamento. Nero, ele foi imperador do ano 54 a 58, tá? Qual a importância de Nero? Porque Paulo, ele vai para Roma nesse período que Nero é imperador. Roma é incendiado, nós vamos ver sobre isso. Tiago, o irmão de Jesus, ele é martirizado no tempo do Nero. Paulo também sofre martírio no tempo de Nero, e Pedro também, possivelmente no ano 65, é martirizado aqui no tempo de Nero. Então, só uma compreensão aí a respeito de Nero. Então, Nero foi o primeiro dos imperadores a mostrar-se contra a piedade dos cristãos para com Deus, e primeiro a matar os apóstolos. Então a gente tinha visto já uma perseguição. Aquela perseguição aconteceu em Jerusalém, foi uma perseguição de judeus contra judeus. Agora aqui, essa perseguição que acontece no tempo do imperador Nero, já é uma perseguição dele contra os cristãos, já é uma perseguição do Império Romano. Então é a primeira perseguição oficial do Império Romano contra os cristãos. É a primeira ocasião em que os apóstolos são mortos, agora não por judeus, mas são mortos a mando, do Império Romano. Segundo Eusébio, que eu já expliquei para vocês, o historiador,
conta-se que sob seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma, e ali igualmente Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo deseja sofrer. Estes textos aqui não relatam o martírio de Pedro, e nem que ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, mas falam do desejo dele, ou da ocasião dele, né, de ser morto como Cristo foi também, tá? Conhecido como o imperador, ao qual todos os que se lhe opunham morriam misteriosamente ou recebiam ordens de se suicidar. O Nero era um cara doido, louco. Se não gostasse dele, ele mandava matar, certo? E se era alguém assim da família ou de relativa importância, ele dava um jeito da pessoa cometer suicídio, enfim. O Nero, ele foi um cara maligno mesmo. Não só contra os cristãos, ele foi um cara doido, louco mesmo, de uma maneira geral. Em 18 de julho de 64, um incêndio de vários dias destruiu quase toda Roma. As suspeitas recaíram sobre Nero, que como por um capricho a incendiou para reconstruí-la ao seu gosto e capricho, né? Então Nero olhava assim para Roma e não gostava. Ele queria redecorar, ele queria reconstruir Roma. Como? De que jeito? Então, a grande suspeita que os historiadores levantam, né, é de que ele deu um jeitinho de incendiar Roma, para poder refazê-la, né? Claro que isso ocasionou milhares e milhares de mortes. Roma era uma cidade enorme, muito grande mesmo para a época, tá? Bom, mas como tudo no mundo, alguém tem que levar a culpa, não é isso? Então, para desviar a atenção de si, levando em conta que os bairros dos judeus e cristãos ficaram entre os poucos não destruídos pelo incêndio, Nero atribuiu a culpa deles aos cristãos, né? Botou fogo em Roma, mas justamente onde moravam os cristãos e judeus, foram os bairros pouco atingidos. Tem coisa aí. Aí Nero viu, né, é lógico, foram eles, né, foram os cristãos que fizeram isso. Então cristãos foram condenados à diversão pública e à morte por dentadas de feras, crucificados ou queimados vivos, servindo de lamparinas, né? Então, além daqueles eventos que reuniam milhares, né, nos coliseus, onde os cristãos eram jogados às feras, para iluminar o seu jardim durante a noite, Nero pegava cristãos, né, enchia de betume, pendurava e eles ficavam ali queimando para iluminar o seu jardim, né? Então, por aí. Mais intransigentes ao governo romano que os próprios cristãos, os judeus se rebelaram contra o império em 66, instaurando uma guerra que em 70, já sob o comando de Vespasiano, culminou com Jerusalém tomada e o templo destruído pela segunda vez, acontecendo assim a última dispersão dos judeus, que só retornaram em 1948, tá? Então, uma outra informação importante, os judeus sempre foram, a palavra intransigente quer dizer sempre, eles foram pouco tolerantes em modificar a sua cultura. Eles não queriam se amoldar de jeito nenhum ao que o Império Romano estava forçando eles. Então os judeus, uma pulguinha, resolveu afrontar o Império Romano e guerrear contra o Império Romano. Resultado foi que no ano 70, e aí Nero já havia morrido, né? E o imperador já era Vespasiano, o Império Romano ele entra em Jerusalém e ele destrói tudo, inclusive o templo, pela segunda vez. Por que segunda vez? A primeira vez, a gente tem falado bastante à noite, que foi o que fez Nabucodonosor, o Império Babilônico, 586 a.C., entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, incendiou o templo,
que depois foi reconstruído, né, no tempo de Esdras e Neemias. E foi reformado por Herodes, para agradar os judeus. No ano 70, agora o Império Romano vem e destrói Jerusalém, destrói o templo. E os judeus então são expulsos dali. Só agora no ano de 1948, os judeus voltaram a restabelecer, né, a nação israelita, que está lá hoje, até hoje em conflito lá com os palestinos. Ou seja, quase 2000 anos depois, né, ficou sem a nação judaica, e aquele muro da lamentação que a gente vê aí na televisão, né, é o que sobrou, né, da destruição lá daquele templo lá. Isso tudo acontece então nesse período ainda apostólico, né, mas basicamente já passando para o pós-apostólico. Então a primeira perseguição é dada por Nero. Tinha motivação religiosa? Tinha, mas a motivação de Nero era mais da loucura dele mesmo, né? Se aproveitando de certas situações que surgiam. Bom, gente, nós aqui terminamos então o primeiro século, período apostólico. Próxima aula, então, a gente entra agora no período pós-apostólico. Vou falar de mais perseguições. As perseguições, elas continuaram até o início do quarto século. Vamos falar das primeiras heresias, dos primeiros defensores da fé e como que a igreja se formatou e se transformou na religião oficial do império.